Pois é complicado. Eu também levei um susto com o WhatsApp esses dias, porque agora tem os recursos de fazer mais rápido, né? Então, eu não... Tem, aquilo é muito esquisito, né? X2, X1, X1,5, eu falei assim, caramba. Aquilo é muito engraçado. Muito. E é muito esquisito também, né? Porque você escuta a pessoa lá... Eu chorei de rir ontem, ouvindo alguns áudios. Meu Deus, muito eu também rio quando eu escuto assim. Ai, mas eu não gosto não, me dá confusão. Bom, então, gente... depende, né? Porque às vezes a gente tem aqueles conteúdos de 5, 6 minutos, porra, o 2x porreta, é muito bom. Que eu chamo de audiobook. Bom, gente, vamos começar o nosso encontro de hoje, né? A gente chega no metade, né, Cristina, do livro? Metade. A gente está na metade já. Metade do livro, falei, né? Que eu já estou assim, ó, chorosa já. Faltam só 2 meses. Ricardo, a gente não pode perder a Cristina, não. Tem que botar outro projeto aí. Ela falou que 1 ano ficou chorando lá no Frei Fabiano. Vamos botar mais 2 anos ela chorando no Grege. Dobrar esse tempo aí. Bom, gente, vamos fazer o nosso preparo de hoje. O Matheus vai fazer o preparo para a gente de hoje. Vamos. É o capítulo 10 do Nosso Lar, no Bosque das Águas. O gesto afetuoso, a bondade recíproca, a confiança mútua, a luz da compreensão, o interesse fraternal, patrimônios que se derivam naturalmente do amor profundo, constituem sólidos alimentos para a vida em si. Eu acho que essa mensagem, assim, são esses alimentos que devemos nos suprir constantemente, né? Seja num ato bondoso com alguém, no seu dia a dia, né? Eu fiz um curso recentemente e que ele fez um exercício assim com a gente. A gente, pelo menos um dia, fazer com que uma pessoa se sinta bem. Então, com esse ato afetuoso, essa bondade recíproca, a gente vai se alimentando desses alimentos que nutrem a nossa alma. Isso. Me preparo. Muito bom. Essa parte nosso lar tem vários pedaços lindos, né? Fábio, bem-vindo! Que bom ter você com a gente. Boa tarde, Mariane, pessoal. você pode fazer a prece? Posso, Tudo sim. bem? Você pode fazer a prece inicial para a gente? Posso, sim. Todo mundo me escuta bem? Tá, estou escutando bem. Pedir para todos fecharem os olhos para a gente se concentrar. Primeiro, agradecer a Deus, a toda a espiritualidade amiga, que nos abençoa hoje e sempre. E pedir que mais uma vez abençoem esse estudo, essa oportunidade que temos de refletir juntos, com toda a ajuda, com todo o ensinamento que vai ser trazido mais uma vez pela Cristina nesse nosso terceiro encontro do livro Nosso Lar, que é um livro tão importante, de tanto ensinamento da doutrina espírita, que possamos mais uma vez sermos abençoados nesse momento de reflexão, de mensagens edificantes, e que possamos preencher o nosso cotidiano com esses ensinamentos, que a gente possa levar as reflexões de hoje para serem coisas cada vez mais aplicáveis no nosso dia a dia e que nos tragam sempre luz, sempre aprendizado e nos tragam sempre para o caminho da retidão, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Bom, gente, então vamos começar hoje. Cristina, contigo. Obrigada. Desculpa, eu me ausentei da preparação e da prece porque eu tive um problema de queda de luz aqui. Então, fiquei sem internet no computador. Mas vamos lá, vamos começar a nossa apresentação de hoje, agradecendo a essa oportunidade maravilhosa, né, que a espiritualidade nos dá de continuarmos estudando, apesar de todas as contrariedades que nos acontecem no dia a dia. Vamos lá. Tela inteira. Tá. Só que aí tinha que abrir aqui o coisa, né? Tá
passando, gente? Eu sempre confundo, desculpa, a pessoa tem Tá sim, problema. Cristina. Acabou de entrar Tá aqui, sim. fica tranquila. Tá bom, então obrigada, vamos lá. Então, né, no nosso estudo de hoje, nós vamos começar no capítulo 21 a 30, né? E a nossa programação consta da nossa bibliografia, né? Vamos fazer assim uma revisão rapidinha dos capítulos anteriores. Vamos começar, né, o nosso capítulo de 21 a 30 e o nosso Refletindo com Emmanuel. Então, como eu incluí essa semana um trecho do Pão Nosso, então foi anexado aqui na nossa bibliografia dessa semana, quer dizer, desse mês, na verdade, né? Então, nos capítulos anteriores, nós estudamos as relações amistosas entre as colônias espirituais, a origem de nosso lar inspirado em Alvorada Nova e a ascensão do trabalhador e a importância da hierarquia. Sobre o umbral, né, os seus habitantes, onde começa na crosta terrestre, o seu clima fluídico extremamente pesado. A importância de servir para obter benefícios. A importância de servir com amor. A nossa profissão pode e deve ser veículo de auxílio no bem. A perenidade do amor materno. A importância de não valorizarmos nossas lamentações. A religião por si só não salva ninguém. O funcionamento da família em nosso lar, a alimentação conforme a depuração espiritual, né, sobre a união de almas em um mundo de provas e expiações, e considerações sobre o lar na terra e o papel do homem e da mulher na família. Então, no capítulo 21, continuando a palestra. Informa sobre o regime de propriedade em nosso lar e como se processa a recordação de vidas passadas. A propriedade é adquirida com bônus hora e é permitida apenas uma residência por família. A recordação de vidas passadas se dá paulatinamente, conforme o espírito vai se despojando das impressões físicas. Vamos lá, vamos fechar aqui. Vamos voltar para vocês. Então, o que acontece? Nessa palestra, né, que o André Luiz ele está tendo, ele começa a ter umas informações importantes, como é que se dá assim, a relação de sociedade em nosso lar. Né? Como é que acontecem as coisas em nosso lar? Como é que as pessoas interagem de forma social, mas também de um ponto de vista econômico, de um ponto de vista de trabalho. Né? Então, essa relação, esses relacionamentos começam a fazer parte do interesse dele, porque ele saiu de um hospital e foi acolhido numa residência. Então, muita coisa começou a se processar na cabeça dele em termos de curiosidade. Né? Então, nessa palestra, ele vai tendo esses esclarecimentos. Né? Conforme as dúvidas dele vão acontecendo, então ele vai sendo esclarecido como é que funciona isso. Vamos lá. Ai, meu Deus, voltou tudo, ó. Eu sempre faço errado. Então, é muito interessante esse início, por quê? Porque aqui é um preâmbulo de todo o aprendizado que ele vai ter a partir dessa conversa. Né? A questão da propriedade, como é que funciona o bônus hora, a recordação de vidas passadas. Então, isso tudo vai compondo, né, a curiosidade dele e também o esclarecimento. E para a gente pontuar isso de acordo com o nosso Pentateuco, do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3, eu tirei o item 2, né, do Há muitas moradas na casa de meu pai. Enquanto alguns espíritos culpados erram nas trevas, os bem-aventurados gozam de resplendente claridade do espetáculo sublime do infinito. Finalmente, enquanto o mal, separado dos que constituem o objeto de suas afeições, o justo em convívio com aqueles a quem ama flui as delícias de uma felicidade indizível. E também no Livro dos Espíritos, na parte 2ª do capítulo 7, um comentário de Allan Kardec na questão 394.
Gravíssimos inconvenientes teria o nos lembrarmos de nossas individualidades anteriores. Em certos casos, humilhar-nos-ia sobremaneira. Em outros, nos exaltaria o orgulho. Para nos melhorarmos, dá-nos Deus exatamente o que nos é necessário e basta. Priva-nos do que nos prejudicaria. Capítulo 22, o bônus hora. Gente, com esse capítulo, a gente começa a entender o que é uma gestão pública perfeita, uma gestão pública equilibrada, uma gestão pública onde, embora continuemos tendo diferenças entre as pessoas na sociedade, ninguém fica desassistido. Então, é muito legal toda a reflexão que esse capítulo traz para a gente, em termos daquilo que a gente entende que funcionaria para o nosso planeta e, com certeza, minimizaria muitas dores e muitas misérias que a gente vê por aí e que se exacerbaram nesse processo de pandemia que a gente vive agora. Então, detalhe o sistema monetário e sua remuneração do trabalho pela sua natureza. Então, você trabalhou, você tem direito a receber por isso. Conforme a gente aqui no planeta. A gente trabalha e a gente recebe um honorário, um salário, né? Você é remunerado por isso, pelo seu trabalho, né? Só que a relação de remuneração que a gente tem aqui no planeta ainda não leva em consideração o tipo do trabalho que a gente faz, a quantidade de tempo que a gente despende nesse trabalho, se é um trabalho que impõe a gente algum sacrifício, se é um trabalho mais brando, e não há diferença em termos assim de importância. Todo trabalho tem importância, só que uns trabalhos, em razão das suas especificidades, são mais bem remunerados do que outros. Então, esse sistema de remuneração é um sistema muito perfeito. Por quê? Porque ele remunera aquele trabalhador exatamente na proporção do trabalho que ele faz. E o que é um direito básico de todos? O alimento e vestuário estritamente necessários que é distribuído pela governadoria. Vamos lembrar, no mês passado, quando a gente estudou aquele capítulo em que o André Luiz visita Clarencio e ele é atendido junto com aquela senhorinha que porque queria voltar ao planeta, porque a família estava passando necessidade e tal, e ela tinha que intervir e tal. Uma das coisas que o Clarencio colocou para ela é que ela não tinha tido nenhum merecimento, porque todo o trabalho que foi dado a ela, ela rejeitou. Por uma razão ou outra, ela sempre colocou um problema no trabalho. Então, ela não conseguiu se adaptar até aquele momento a um sistema de trabalho que desse a ela uma remuneração, que garantisse a ela o direito de pedir a autorização para voltar ao planeta ou ainda para interceder em favor da família dela. Com isso, o que ele colocou para ela? Olha, a senhora volta para os jardins para a senhora continuar em meditação, para a senhora continuar pensando. Porque é lá no campo, a senhora volta para o campo e fica lá, porque nesse momento a senhora não tem condição de ajudar de outra maneira. Né? Então, mas ela ficou desassistida? Não. Ela tem um local para ela dormir, ela tem um local para ela ficar, ela tem o alimento que ela precisa, ela tem o vestuário que ela precisa. Então, tudo aquilo que é necessário para a subsistência dela ali na colônia, a governadoria fornece. Tudo bem até aqui? Todo mundo entendeu? Vamos lá. Sim, tranquilo. Então tá. E aqui continua a explicação, né? O espírito operoso pode adquirir bens de consumo em uma casa. O ocioso, que é o caso lá daquela senhorinha, porque não conseguiu se adaptar a nada até aquele momento, permanece nos campos de repouso ou nos parques de tratamento sob a intercessão de amigos. O trabalhador oferece, no mínimo, 8 horas de serviço.
podendo chegar a 12 horas, num limite de 72 horas semanais. A remuneração se dá conforme a natureza dos serviços, sacrificiais, bônus dobrado ou triplicado, conforme a natureza do trabalho. E há o bônus horas para regeneração, o esclarecimento. E pode-se usar em benefício de outrem, mas não pode transferir a ninguém. E mais à frente, a gente vai ver isso de uma forma muito clara, como é que funciona, tá? Compreende-se que em nosso lar nada existe sem preço e que para receber é preciso dar alguma coisa. Então, é um sistema econômico perfeito. Aquele que não tem condição de adquirir, porque não trabalha, uma residência ou uma vestimenta melhor assim, tipo a nossa vaidade pessoal. Se a gente tem condição de comprar roupa numa loja de marca, a gente vai para a loja de marca. Se a gente não tem, a gente compra em outro lugar. Não desmerecendo loja nenhuma, eu estou falando em termos aquisitivos mesmo. Porque se você tem razoável quantia, você pode gastar de uma outra forma diferente daquele que tem menos. Isso é natural. E lá em nosso lar, eles compreendem exatamente isso. Todo mundo que está na colônia está sendo assistido. Então, não faltará assistência para ninguém. Então, todos vão se alimentar, todos terão um local adequado para permanecer. Se tiver na hora de dormir, todos terão um lugar adequado para se recolher e todos vão se alimentar e se vestir de forma adequada. A gente pode até lembrar disso da novela A Viagem, eu acredito que todo mundo aqui assistiu pelo menos 33 vezes, né? Que quando aparecem as imagens do campo, né, do jardim, tem vários espíritos com vários tipos de roupas diferentes, todos na mesma cor, mas uns se vestiam de uma forma mais elegante, outros já se vestiam de uma forma mais modesta. Então, isso mostrou bem ali na novela A Viagem, nos momentos em que aparecia o jardim. Então, isso é um sistema muito perfeito. E mais do que perfeito, é um sistema muito justo, porque todos os habitantes, eles são atendidos. Olha como seria bom se a gente trouxesse isso para o nosso sistema de governo aqui no planeta, mas de uma forma que ficasse uniforme. Continuaríamos tendo as pessoas mais humildes que vivessem em situação mais modesta, mas não teríamos as situações que hoje nós somos obrigados a conviver nas ruas. Então, essa é uma situação que poderia ser revertida se todos os sistemas de governo do mundo trabalhassem em benefício de minimizar a miséria e assim, o relento, né, das pessoas. Alguém quer pontuar alguma coisa, fazer algum comentário antes da gente passar para a parte doutrinária? Lembre-se que eu não enxergo vocês aqui, tá? Então, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, né, amar o próximo como a ti mesmo. Nas Instruções dos Espíritos, a Lei de Amor. Item 8. A fim de avançar para a meta, tem a criatura que vencer os instintos, em proveito dos sentimentos, isto é, que aperfeiçoar estes últimos, sufocando os germes latentes da matéria. O espírito precisa ser cultivado como um campo. Toda riqueza futura depende do labor atual, que vos granjeará muito mais do que bens terrenos. A elevação gloriosa. É então que, compreendendo a lei de amor que liga todos os seres, buscareis nela os gozos suavíssimos da alma. Prelúdios das Lázaro, Paris, 1862. Alguém quer fazer algum comentário? Aproveitando esse comentário do Evangelho. Então, vamos seguindo. Capítulo 23, Saber Ouvir. Explicações sobre as razões de não ser permitido o intercâmbio de notícias da Terra. O esclarecimento diz respeito à espiritualidade superior, músicas elevadas e ensinamentos. Na Terra, o homem sofre com sentimentos para com os familiares e não desenvolve o amor incondicional.
No início de nosso lar, o intercâmbio era constante e o desequilíbrio na colônia era recorrente. Assim, esse panorama foi modificado com a proibição. O intercâmbio com os encarnados deve ser no sentido de ajudá-los, mas o espírito deve se preparar sentimentalmente para ajudar com justiça e equilíbrio a quem ama. Ao habitante de nosso lar, a permissão para visitar seus entes queridos na Terra é concedida quando há merecimento e oportunidade. Aqui é muito interessante porque, depois daquela conversa que o André Luiz estava tendo, né, com a mãe do Lísias, ele se recolhe com o Lísias a uma outra sala onde tem um aparelho que, assim, o André Luiz ele descreve como se fosse os rádios da Terra naquele momento. Mas, para mim, parece muito mais uma televisão, propriamente dita, né? Porque depois que liga, aparece a imagem da pessoa. Então, ele é chamado, e naquela conversa eles começam assim, a falar sobre essas questões. Bom, se ele vai ligar o rádio, então a gente vai ter notícia lá do planeta, né? E aí ele é instruído a não ter essa expectativa, né? Porque é interessante, de fato, assim, pensar que ele vai receber instruções elevadas, que ele vai ouvir músicas de qualidade e não ficar atento às coisas que acontecem no planeta. Porque esse intercâmbio é perturbador, tanto de lá para cá como daqui para lá, né? E a gente vai entender isso também lá na frente. Então, esse intercâmbio, essa coisa assim, da mesma forma que muitos de nós, né, temos interesse em saber como estão os nossos entes que já partiram, muitas vezes eles lá também querem saber como nós estamos. Ainda que, mesmo pelo laço do amor, não haja sintonia dos pensamentos, né? Então, existe sempre aquela curiosidade, porque a sintonia ela existe exatamente quando as duas mentes, os dois corações estão vibrando no mesmo sentido. Então, se eu estou em um lugar pensando numa pessoa da minha família que já partiu, mas ele está fazendo outra coisa e não está ligado a mim naquele momento, ele certamente não vai perceber essa frequência. Por quê? Porque não há sintonia. Então, quando esse canal de sintonia ficava aberto em nosso lar, da mesma forma que houve a perturbação por conta da alimentação, houve também a perturbação por conta desse saber. Então, para que houvesse paz e que todos pudessem, né, aproveitar aquele momento na colônia de uma forma mais saudável, isso também foi proibido. Então, eles podem vir até nós? Com certeza eles podem vir até nós. Nós também podemos ir até eles, né? Só que o nosso trabalho é um pouco mais árduo. Mas eles têm muito mais facilidade de vir até nós. Só que depende do merecimento e da oportunidade. Porque eu posso até ter o merecimento, mas não ter oportunidade de visitar um parente, uma pessoa amiga ou uma pessoa que eu ame muito aqui. Então, e se eu posso ter oportunidade, mas também não ter o merecimento, né? Então, é necessário que as duas situações, elas se casem, elas estejam juntas, para que possam, de fato, acontecer isso, e que seja, de fato, bom para todos os envolvidos, né? Tem que ser bom para aquele que está visitando, ou seja, para o espírito que está vindo da erraticidade até nós, participar da nossa realidade naquele momento, e nós, se sentirmos alguma coisa, também não ficarmos perturbados com essa sensação, né? Então, isso é muito importante. Esse equilíbrio é muito necessário para que de fato seja interessante esse tipo de intercâmbio. No Livro dos Espíritos, na parte 2ª, capítulo 6, da vida espírita, questão 290. Os parentes e amigos sempre reúnem-se depois da morte? Depende isso da elevação deles e do caminho que seguem procurando progredir. Se um está mais adiantado e caminha mais depressa do que o outro, não podem os dois conservar-se juntos.
Ver-se-ão de tempos a tempos, mas não estarão reunidos para sempre, senão quando puderem caminhar lado a lado, ou quando se houverem igualado na perfeição. Acresce que a privação de ver os parentes e amigos é, às vezes, uma punição. Então, tem isso também, né? E a gente tem que entender a punição, né, gente? Porque a gente acha que, assim, tudo a gente vê como castigo, mas um castigo do ponto de vista negativo, do ponto de vista ruim. A punição serve exatamente para a gente refletir sobre os nossos erros, né? É aquela condição que a gente adquire por não ter tido um comportamento legal. Então, a gente precisa, assim, parar de pensar na punição como aquele castigo que foi dado por outra pessoa a gente. Na verdade, a gente acaba fazendo por merecer certas coisas e não consegue entender, né? Porque é sempre mais fácil a gente apontar o dedo para o outro e responsabilizar o outro pelas coisas que nos acontecem. Alguém quer fazer algum comentário? Vamos lá. Notícias, né? No capítulo 24, um impressionante apelo. Agosto de 1939, né? Da Segunda Guerra Mundial, que estava prestes a eclodir. Houve-se em nosso lar apelos de uma emissora espiritual solicitando voluntários à assistência a coletividades terrenas indefesas que sofrerão os horrores de uma grande guerra. Nessa fase aqui, é bem interessante, porque logo depois, de fato, a guerra começa a acontecer, né? E André Luiz, ele fica, assim, muito sensibilizado pelas impressões de Lísias enquanto ouvia, né, o locutor na rádio pedindo incessantemente preces pelo planeta por conta do que aconteceria. Então, Lísias explica que, na verdade, não teria como ser diferente, porque nós tínhamos chegado num momento no planeta, dado o egoísmo, o orgulho, né, aquele apelo, assim, aquele apelo incessante pelo poder, né, que foi uma época, de fato, bastante conturbada. Então, que as coisas aconteceriam, de fato, daquele jeito, porque era necessário que fosse pelo flagelo que a sociedade no mundo se modificasse. Então, durante esse tempo da guerra, de fato, né, não precisamos nem conversar muito sobre isso, é só lembrarmos de todo o horror que aconteceu na Segunda Guerra. Houve, de fato, assim, uma comoção muito grande e o resgate desses espíritos foi um trabalho muito árduo que aconteceu em muitas colônias, né, espirituais ao longo do nosso orbe. E do Livro dos Espíritos, na parte 3ª, capítulo 6, que trata sobre as guerras. Nós tiramos a questão 742, que assim, traduz bem o diálogo do Lísias com o André Luiz, tá? Quem não teve a oportunidade de ler esse capítulo, dá para fazer muito sentido essa questão. Que é o que impele o homem à guerra? Predominância da natureza animal sobre a natureza espiritual e transbordamento das paixões. No estado de barbárie, os povos um só direito conhecem, o do mais forte. Por isso é que, para tais povos, o de guerra é um estado normal. À medida que o homem progride, menos frequente se torna a guerra, porque ele lhe evita as causas, fazendo-a com humanidade quando a sente necessária. Cristina? Oi. Só um adendozinho. Volta um slide, por favor, só para pegar o gancho. Qual slide que você quer? O último, que fala aí da Segunda Guerra. É muito interessante esse trecho. Deixa eu só voltar aqui, então. Porque sabe que a pessoa tem problema com isso aqui, a pessoa não aprendeu ainda, né? Esse aí, Notícias, agosto de 59. Isso, agosto de 39, 59, agosto de 39, da Segunda Guerra Mundial. Notícias da Segunda Guerra Mundial estão prestes a eclodir. Houve-se em nosso lar apelo de uma emissora espiritual.
Isso é um trecho que, embora esteja lá no nosso lar, na época da Segunda Guerra Mundial, é algo perfeitamente atual em função da pandemia que nós estamos vivenciando. É verdade. Se isso aconteceu na Segunda Guerra Mundial, que nosso lar tinha uma estrutura, hoje, com certeza, o nosso lar tem uma outra estrutura, porque tudo evolui no universo. Né? Tudo evolui. Nosso lar evolui, o umbral evolui, tudo evolui. Então, se na época a coluna de nosso lar, eles lançaram apelos através de uma emissora espiritual, olha só, solicitando voluntários, assistência e coletividades terrenas indefesas, imagina como que não está essa emissora hoje, numa pandemia de coronavírus, e às vezes muitas pessoas reclamam que não tem assistência, que estão largados, que isso é castigo divino. É só para a gente pensar, é uma coisa, eu estou puxando um link para a gente pensar justamente nesse momento, né, que a gente está vivenciando. É importante isso. Porque muitas pessoas, eu já ouvi muito, não foi pouco não, muita gente falando que isso é castigo de Deus, que a humanidade está largada, que toda a humanidade vai ser dizimada. Gente, pelo amor de Deus, né? Isso é só, por isso que eu estou pegando esse gancho, para a gente poder realmente pensar um pouquinho sobre isso. Só isso, só cedendozinho. Então, aí aproveitando o gancho do gancho, eu acho que é importante a gente também entender uma coisa. Hoje, graças a Deus, né, nós temos esse benefício que é a tecnologia, que é a internet, né, que já tinha nosso lar, né? Nosso lar já tinha o seu sistema tecnológico muito bom, muito avançado, né? Se a gente fizer uma analogia da época do livro, do que a gente vê agora, a gente aqui está bem atrasado, diga-se de passagem. Então, o que é importante? Hoje nós temos assim uma frequência muito legal, não somente dentro da doutrina espírita, mas, desculpa, também das outras denominações religiosas e das linhas esotéricas, trazendo exatamente esse apelo. Então, se lá, né, existia esse apelo para que a espiritualidade fizesse a prece, fizesse uma corrente de amor favorável ao planeta, hoje o planeta também faz essa corrente favorável. Também aos que estão aqui, né, nós que estamos aqui, e para todos os que estão partindo. Porque nós devemos lembrar que nessa ocasião de uma pandemia, nós tivemos um pequeno entreveiro lá no Iraque de novo. Foi Iraque? Foi o Iraque? Não, Iraque não. Foi Israel e Palestina, novamente. Né? Então, não bastasse toda essa questão de doença que assola o planeta, nós tivemos esse problema, que graças a Deus foi solucionado rápido, eles fizeram um acordo de paz, eu achei fantástico, eu quase nem acreditei que tinha sido tão rápido, porque tudo com eles é sempre muito demorado, é sempre muito sofrido. E tivemos também uma outra notícia, né? O presidente dos Estados Unidos estava tirando o exército de uma área aí, que eu já nem me lembro qual era o país, que estava também em guerra, estava sob o domínio dos Estados Unidos há muito tempo. Ele considerou que essa guerra tinha que acabar. Então, todo o nosso apelo pela cura do planeta não se diz respeito só à Covid, né? A Covid é a parte que está assim, exacerbada do nosso petitório hoje em dia, né? Mas, quando a gente pede cura para o planeta, a gente pede cura para tudo. Né? Assim, a espiritualidade ela não está entendendo só que a gente quer uma cura para a doença Covid. A espiritualidade está entendendo que a gente quer uma cura do coração, uma cura da doença que assola o mundo, que é o egoísmo, que é a falta de amor, que é o orgulho, a falta de perdão, a falta de diálogo. Então, é isso, nós estamos tendo muitas curas nesses últimos 2 anos. A gente sabe que, pelo aspecto do vírus, ainda a situação é muito complicada, mas, mesmo assim, algumas outras questões não podem passar desapercebidas da nossa observação. Então,
hoje, né, eu não sei como é que funcionava em 1939 os apelos de prece entre as pessoas que estavam encarnadas, né? Mas hoje, certamente, entre nós encarnados, esse impressionante apelo tem funcionado e funcionado muito, através das redes sociais, de estudos como esses que nós estamos fazendo agora. Eu acho que todas as religiões, dentro das suas denominações, atingem, né, o seu público dessa forma também, trazendo essas pessoas para recolhimentos em prece, para reflexão positiva. Então, eu acho que tudo isso é muito importante para a gente entender. Se lá eles já tinham isso na emissora espiritual, hoje nós estamos tendo aqui pela internet, e estamos conseguindo orar e pedir por todo o globo, numa cura, assim, entendeu? Que está abrangendo muitas coisas do nosso planeta. Então, eu acho que é muito interessante, sim. Esse gancho é muito bom. A gente sempre brinca, eu e a Simone, brinca no bom sentido da palavra. A gente sempre comenta com muita frequência uma palavra que se chama acolhimento. Eu acho que a palavra da pandemia, o recado que a pandemia está nos trazendo, um dos recados, é o seguinte: acolhimento. Até nós estávamos conversando, inclusive, acho que foi com o Henrique, se não me engano. Ele falou, cara, quando as casas espíritas voltarem no seu modo presencial, e essa volta não vai ser uma volta normal como acontecia antes, algo com certeza vai mudar no retorno às atividades das casas espíritas, sem dúvida alguma. Eu acho que essa modalidade virtual não pode ser perdida, na minha opinião. Mas, enfim, tem que ser não é uma palestra pública, não é um seminário. As pessoas têm essa necessidade de se abraçarem, vai ser um evento realmente festivo das pessoas estarem se vendo, se confraternizando, né? Algo nesse sentido. Então, é muito importante essa questão para a gente poder realmente pensar. E realmente a pandemia tem mudado muito a nossa cabeça. Isso a gente não pode negar, muito, mas muito mesmo. Se nós compararmos, por exemplo, final de 2019 com a data de hoje, quanta coisa não mudou. Em todos os sentidos, não é só em termos de vida, vamos dizer assim, vida espírita, não, em todos os sentidos, vida profissional, vida pessoal, tudo. Muita coisa mudou, muita coisa mudou. Nossas prioridades, né, Ricardo? Como mudar as nossas prioridades. Não, né? É verdade, com certeza. Com certeza, hoje nós somos outras pessoas, né? Hoje nós somos outras pessoas. A última vez que eu vi o Ricardo presencialmente, inclusive, foi no final de 2019, lá na casa do Frei, lá no Natal. Né? É mesmo? Foi. Tá vendo só? E assim, a gente foi se transformando. O Ricardo não tem lembrança. Não que eu não tenha levado... não que eu não tenha dado a devida importância, porque a lembrança do Ricardo ultimamente está sendo péssima. Quer dizer, é uma vaga lembrança, então. Não tão vaga, né? Mas fica entre a vaga lembrança e a lembrança. Fica no meio do caminho. Entendeu? Não, eu ainda estou legal de memória, graças a Deus. Ainda estou. Então, eu acho que é isso que é importante. Eu acho que a gente precisa ter consciência de que nós somos, independente de tudo que a gente passou, porque cada um tem a sua própria história nessa pandemia, né? Independente de tudo que a gente passou e tem passado e ainda está passando nessa pandemia, com certeza todos nós somos pessoas diferentes hoje, né? E nós estamos tendo uma oportunidade, através da internet, de assim, confraternizar com pessoas no mundo inteiro, né? Pessoas que não tinham acesso, né, aos conteúdos que a gente fazia aqui, e hoje todo mundo tem acesso a esse conteúdo, porque aquilo que, de repente, não
não vai ser mais virtual, mas vai ser presencial. Quer dizer, lá na Casa do Frei já tinha essa vantagem de, pelo menos uma reunião pública, vocês faziam a transmissão ao vivo. No GRESG se publicava depois os estudos, as palestras. Então, foi dado um up nisso, né? Então, eu acho que o presencial ele vai continuar funcionando junto com o virtual, porque eu acho que esse é um segmento que não tem mais volta, né? Eu acho que não sei se é o 15º seu, 18º, não sei. Eu sei que tem um seu desses aí, que é o Conselho Espírita de Unificação, de uma dessas localidades, uma dessas regiões, que vai fazer um encontro para justamente discutir isso. Como será a volta, o retorno? Como será o retorno? O que nós vamos fazer? Qual vai ser a orientação que vai ser passada? Eles vão dedicar aí uma manhã de domingo, uma tarde de sábado, um espaço aí do final de semana para conversar sobre isso. Eu estou esperando a volta, porque, inclusive, eu preciso visitar algumas casas para eu encontrar uma casa para mim, né? Vai encontrar, com certeza. Como o Celso disse que eu sou uma pessoa do planeta agora, né? Eu sou uma trabalhadora do planeta. Então, tenho essa curiosidade, né? Eu tenho bastante essa curiosidade de ver como é que vai ser essa questão do acolhimento, porque hoje, de forma virtual, todos nós estamos nos acolhendo muito bem, né? A gente se abraça virtualmente muito bem, né? A gente percebe quando uma pessoa não está bem, a gente não perdeu sensibilidade. Então, a gente continua com a nossa qualidade de acolhimento bem legal, bem boa. Cristina, não fica falando que você vai ter que escolher uma casa quando você voltar, não, senão quando você for no GRESG eu vou te trancar numa salinha e não vou deixar mais você sair. Olha, eu não estou entendendo isso como um convite, hein? Olha que eu aceito, vocês vão ter que me aturar, hein? Eu já até fiz o convite, vai ser uma honra. Eu que fico honrada. Então, assim, mas como é que vai funcionar esse acolhimento de novo, né? Esse modelo de acolhimento que vai ter que ser, assim, vai ter que ser diferente do que era antes, porque antes a gente acolhia, mas a gente não se preocupava tanto com a qualidade do abraço, com a qualidade do sorriso, porque não passava na cabeça de ninguém uma situação como essa. Por mais calamidades que a gente tenha atravessado, nada supera a experiência que o mundo está tendo com a pandemia, né? Então, eu acho que assim, todo esse modelo de acolhimento que a gente já está acostumado a ter nas casas espíritas, isso vai se modificar. Com toda certeza vai, entendeu? Até pelo tempo que a gente está sem abraçar alguém, entendeu? Nós estamos juntos há praticamente 2 anos por conta da tecnologia, mas quanto tempo tem que a gente não se abraça? A última vez que eu vi a Simone, que eu vi as meninas, que eu vi vocês, foi no bazar. Foi no bazar, foi março, né? Foi março, no início de março, dia 8. Foi para eu me despedir do Ricardo no Natal. Foi dia 8, Diana, 8 de março. 8 de março, que foi Foi 8 de março, né? 8 de março. Final de semana anterior ao lockdown. Depois... Foi quando eu vi vocês pela última vez, que eu fui no bazar, depois fechou tudo, e aí suspendeu-se tudo. Então, aí a gente começou as experiências, né, do virtual, né? E essa questão acabou assim, no início, então, foi horrível, né? Eu custei bastante a me adaptar a essa questão de virtual. O primeiro vídeo que eu fiz, inclusive, ainda pela agremiação, nossa, foi um horror. Mas agora eu acho que a gente não vive mais sem. Né? Não, eu também acho que não. Eu acho que vai ser uma continuidade. Vai ser modelo híbrido. Um modelo híbrido. Vai ser modelo híbrido mesmo. Híbrido. Nossa, é muito chique isso, né? Modelo híbrido. Uau! Ai, meu Deus, apertei no lugar errado de novo. Vamos lá. No capítulo 25, Generoso Alvitre. São as orientações recebidas para aproveitar de forma produtiva a visita ao Ministério da Regeneração. Deixa eu fechar aqui.
Usar com sabedoria a curiosidade de forma positiva. Gente, esses foram uns pontos que eu coloquei, tá? Mas, assim, vamos trazer para a vida isso, tá? Capítulo 25, vamos ler assim e vamos trazer para a vida. Porque são, assim, dicas ótimas, maravilhosas para o nosso dia a dia. Na primeira oportunidade de trabalho, agir com proatividade, não sendo somente um observador. Construir um bom círculo de amizades e não se prender à investigação sem espírito de serviço, que deve ser priorizado. Muitos fracassos acontecem em função da pesquisa a respeito das coisas alheias, sem emprego próprio de esforço no bem. O Ministério da Regeneração dispõe de equipes que realizam os serviços mais árduos e será bom atender aos serviços mais humildes. No tocante à especialização, possivelmente lhe será negado o acesso a alguma tarefa, mas tendo um espírito de boa vontade, lhe será permitido servir pelo prazer de servir em qualquer setor. Gente, esse aqui é o manual da boa convivência para a gente ser feliz em qualquer lugar que a gente esteja na vida. Meu pai costumava dizer que a curiosidade mata. Tanto que eu sou muito disciplinada com a minha curiosidade por causa disso, porque quando eu era criança eu era muito curiosa. Eu sou leonina, e todo leonino é muito curioso. Então, e o meu pai, sempre que meu pai via que eu estava curiosa com alguma coisa, ele sempre dizia isso, a curiosidade mata. E ele trazia algumas coisas, né, da profissão dele, das coisas que ele vivenciava, como forma de esclarecer como alguns curiosos que ele acabou conhecendo, eles haviam sido mortos mesmo por conta da curiosidade. E eu comecei a me disciplinar com certas coisas com relação a isso. Então, a gente usar a nossa curiosidade de forma positiva é uma coisa muito importante para a gente fazer no nosso dia a dia. Porque, às vezes, a gente quer saber da vida do outro só pelo interesse de saber da vida do outro. A gente não está interessado em saber se aquela pessoa está atravessando algum problema, se ela está passando alguma necessidade, se ela está precisando de ajuda, se ela está precisando de um abraço. Sabe? A gente entra na rede social de A, B ou C com o interesse de catar se a pessoa tem namorado, se a pessoa está sozinho, se a pessoa está trabalhando, o que a pessoa está fazendo da vida dela. Isso é uma curiosidade tão vazia, sabe? Tão inútil. Então, a gente precisa usar a nossa curiosidade de forma positiva, né? E, na primeira oportunidade de trabalho, agir com proatividade, não sendo somente um observador. Eu, pelo menos, eu tenho o hábito, né, de onde eu sou socorrida para prestar o meu trabalho, porque é assim que eu considero as casas que me dão a oportunidade de trabalhar. Para mim não tem nenhum problema pegar uma vassoura e varrer um chão, arrumar uma cadeira, botar alguma coisa no lugar, sabe? Pegar um saco de lixo, botar em algum lugar. Gente, eu faço isso com o maior prazer, eu faço isso de verdade, com muito prazer. Eu tenho muito amor em ajudar uma casa espírita, porque eu sou tão ajudada em cada lugar que eu vou, sabe? E eu acho que isso tem que ser uma coisa que tem que vir de dentro da gente, sabe? Às vezes a gente observa alguns comportamentos, as pessoas não tomam assim, uma atitude simples, que não é uma atitude espírita ou uma atitude cristã, é uma atitude de educação, a pessoa levantar e botar a cadeira no lugar, se ocupar de pegar um copo, e se for um copo que vá ser lavado, perguntar onde é que lava, sabe? É aquela coisa de você ser útil com pouca coisa, entendeu? As pessoas não precisam se ocupar de grandes trabalhos, a pessoa não precisa se ocupar de grandes obras, porque a gente começa fazendo o nosso alicerce com areia e cimento. Então, a gente mistura aquilo e vira massa, mas enquanto isso não está misturado, é tudo pó, é tudo pequeno. Então, a gente tem que começar a sentir prazer nas pequenas coisas, para que a gente possa alcançar as grandes coisas. Se a gente não consegue ser feliz com as pequenas obras,
Será que um dia a gente vai conseguir ser feliz com as grandes obras? Será que nós vamos alcançar uma grande obra? E se alcançarmos, será que nós vamos ter sucesso? Então, isso é muito importante para a gente trazer para a nossa vida, sabe? Para a gente poder, de fato, se sentir partícipe dessa sociedade do mundo, de olhar o outro como se o outro fosse o nosso irmão, entendeu? Poxa, eu preciso ajudar, porque lá na frente eu sou ajudada de alguma maneira também. Às vezes você recebe ajuda e não sabe de onde vem. Então, a gente precisa ter esse senso, sabe, de ser um bom obreiro. Construir um bom círculo de amizades e não se prender à investigação sem espírito de serviço que deve ser priorizado. Ninguém é obrigado a gostar de ninguém, convidar o outro para tomar café com bolo em casa, né? Isso aí é certo. Mas a gente tem que procurar fazer as boas amizades. A gente tem que procurar ter a amizade sincera, sabe? Você pode até não ficar em determinado local, mas você não pode bater a porta atrás de você. Então, a convivência social, pacífica e harmônica, ela faz parte do nosso engrandecimento como ser humano, sabe? Como indivíduo de sociedade. Então, a gente deixar de se ater a algumas picuinhas, sabe? E conviver pacificamente com a pessoa, em benefício do trabalho, como diz o Ricardo, sabe? Em benefício do trabalho, em benefício da convivência, em benefício da autoeducação, da nossa cultura que vai crescendo, cada vez que a gente se reúne para estudar, um está aprendendo mais com o outro, isso é muito importante, né? Então, muitos fracassos acontecem em função da pesquisa a respeito das coisas alheias. Vamos deixar a vida do outro para lá. Se você não pode ajudar, não atrapalha. Se você não vai somar, não entra para a conta, sabe? Isso que é importante a gente entender. Em todos os locais em que nós estivermos, nós vamos conviver com pessoas que a gente gosta mais, pessoas que a gente gosta menos e até as pessoas que a gente não gosta. Então, a gente não precisa estar entrando em campo que não nos pertence. Vai ajudar? Vai ser bom? Vai melhorar para você? Vai melhorar para o outro? Poxa, tudo bem. Não vai fazer isso? Fica na sua, faz o teu trabalho, de boa, e colabora com a sociedade, sabe? Eu acho que todo mundo tem a obrigação de colaborar com o espaço social onde está, né? Essa questão do Ministério da Regeneração, eu achei muito legal a questão dos serviços mais árduos, mas será bom atender aos mais humildes. A gente vê muito esses problemas na casa espírita, né? As pessoas querem galgar os grandes trabalhos, mas não querem varrer um chão, não querem lavar um copo, não querem catar um lixo, chegam, às vezes, muitos emplumados em alguns locais, entendeu? Verdadeiros artistas, e, na verdade, a gente precisa se ater aos trabalhos mais humildes, os mais modestos, né? Porque, senão, como é que ficam essas coisas? Certa vez, eu estava numa casa espírita, quando estava começando a trabalhar em casa espírita, aí eu estava ajudando ao coordenador do trabalho a fazer inscrição para o ES, que na época era até em fichinha. E aí chegou uma pessoa dizendo o seguinte: olha, eu sou médium, eu tenho mediunidade e eu vim aqui porque eu quero trabalhar urgentemente numa mesa mediúnica. Aí nós conversamos com ele: olha, tudo bem, mas para isso acontecer, você tem que seguir alguns passos, como esse, né, que a Cristina começou a falar ainda há pouco, e também a questão do estudo, né? Então, a pessoa foi encaminhada e tal. Então, é importante, realmente, essas questões todas, nós que estamos começando, não só quem está começando, para quem também já tem uma longa estrada, não tem nada demais auxiliar num trabalho desse. Né? Não tem absolutamente, não é vergonha, não é nada, tudo é tarefa, E nós temos que agarrar essas tarefas com uma oportunidade que nos está sendo dada para alguma coisa, né? Independente de que tarefa seja. Se for varrer o chão, se for servir na cantina, dobrar uma roupa, enfim.
são tarefas. Algumas pessoas, infelizmente, tem gente que ainda pensa, não, isso não é para mim, porque eu já fiz 3 anos de ES, já fiz o André Luiz de A a Z, de Z para A, então, não tem nada a ver. Nada a ver, absolutamente nada a ver. E o último, né, o último, assim, toque que eu separei para a gente estudar é a questão da especialização, né? Porque esse recado, assim, né, esse conselho que ele recebeu da mãe do Lísias, inclusive, foi exatamente por condição daquele negócio de que eu sou médico, eu sou maravilhoso e tal, não sei o quê. Ela já foi preparando, né, o André Luiz para ele aceitar o trabalho mais modesto, o mais humilde que ele encontrar, porque era ali que ia começar a redenção dele, né? A transformação dele ia começar ali. Então, servir pelo prazer de servir em qualquer setor, né? Que assim, é o must para todos nós. É a gente ter prazer de servir. Né? Não importa o que eu esteja fazendo, não importa todos os doutorados que eu, porventura, venha a ter, sabe? Eu tenho que ter o prazer de servir em qualquer setor. Né? Ao longo de toda essa minha caminhada, eu já ouvi muitas coisas e já vi muitas coisas, e sempre me questionei com relação a isso, mas não no sentido de criticar o comportamento do outro, porque eu não tenho direito de fazer isso, tá? Mas eu sempre me coloquei numa condição em que eu não podia fazer a mesma coisa. Né? Principalmente eu que tenho, assim, um orgulhozinho meio ressaltado, então eu tenho que controlar um pouco a minha soberba. Então, eu sempre me disciplinei muito a não ser dessa forma, sabe? Eu falei assim, eu não posso ser aquilo que eu estou vendo e que não me agrada, porque se não está me agradando é porque há um risco forte de eu fazer a mesma coisa se eu tiver oportunidade. Então, eu tenho que me disciplinar, porque aqui dentro eu sou apenas uma pessoa que trabalha na seara de Jesus. É simples assim. Né? Não interessa o que eu esteja fazendo, não interessa o que eu esteja estudando. Né? Certa vez eu tive a oportunidade de dinamizar estudo para um grupo de jovens. Né? E uma vez uma pessoa da casa virou para mim e falou assim, não, mas eu precisava que você falasse com fulano, porque você é coordenadora. Aí eu falei assim, não sou coordenadora, não. Não, é sim, você é coordenadora. Eu, não sou coordenadora. E ficou aquilo, não sou, não sou. Eu falei assim, não, eu não sou coordenadora. O coordenador do trabalho é o fulano, ele é o coordenador de todos os estudos, não só da parte dos meninos. Aí, mas você não é a coordenadora do estudo da pré-mocidade? Eu falei assim, não, gente, eu dinamizo o estudo com eles, é bem diferente. Não tem nada a ver. Mas eu era a única pessoa na casa que dizia que não era coordenadora de nada, porque todo mundo era coordenador, entendeu? Só tinha cacique lá, acho que só eu era índio. Então, assim, mas por quê? Porque a gente precisa se disciplinar a servir pelo prazer de servir. Não importa o que a gente esteja fazendo, sabe? Não importa onde a gente esteja indo, sabe? Qual é a casa que esteja nos recebendo, qual é o evento que a gente esteja participando, entendeu? A gente tem que servir pelo prazer de servir, né? E eu tirei do Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo 20, os trabalhadores da última hora. Né? No item 4, missão dos espíritas, reconhecê-los-ei pelos princípios da verdadeira caridade que eles ensinarão e praticarão. Reconhecê-los-ei pelo número de aflitos a que levem consolo. Reconhecê-los-ei pelo seu amor ao próximo, pela sua abnegação, pelo seu desinteresse pessoal. Reconhecê-los-ei, finalmente, pelo triunfo de seus princípios, porque Deus quer o triunfo de sua lei. Os que seguem sua lei, esses são os escolhidos, e ele lhes dará a vitória. Mas ele destruirá aqueles que falseiam o espírito dessa lei e fazem dela degrau para contentar sua vaidade e sua ambição. Erasto, Anjo da Guarda do Médium, Paris, 1863.
Cristina, a gente tem que ter sempre em mente que nós somos trabalhadores, todos nós que aqui estamos, todos trabalhadores do movimento espírita. E o movimento espírita está diretamente relacionado com o quê? Com a doutrina espírita e tal. Infelizmente, o movimento espírita é feito de seres humanos. E a maior parte dos seres humanos possuem defeitos, infelizmente. Né? Infelizmente. Mas a gente tem que realmente, como você falou, largar nosso orgulho, sermos mais humildes, sermos mais benevolentes, indulgentes e exercitar mais o perdão para com esses irmãos. Isso aí, com certeza. E na espiritualidade acontece a mesma coisa. Quantas vezes eu já vi o Frei Luiz indo trabalhar lá no Frei Fabiano? Ou vice-versa. E por aí, situações desse tipo. Outros espíritos dando assistência a outras casas nas quais eles não são considerados como patronos, digamos assim. Isso é perfeitamente compreensível. Então, nós devemos também pensar nesse sentido, seguir essa mesma linha. Infelizmente, ainda existem pessoas que batem no peito e falam: fulano é meu trabalhador. Não existe esse negócio de ser meu trabalhador. No momento está aqui. Né? Mas pode estar em outros lugares também, com problema. Está servindo. É como a Simone fala, existe uma só casa, que a casa é Deus. Leva a Deus, o caminho leva a Deus. Todas as casas levam a Deus. É isso que importa. Isso que importa. Agora fica eu com mais um grupo de pessoas, isso já faz tempo. Aí são histórias do Ricardo que está lá no Lavando na Janela de algum dia que a gente gravou aí. Mas eu e um grupo de pessoas, nós fomos expulsos de uma casa espírita, expulsos. Fomos, na verdade, não é expulso também a palavra certa, porque o espiritismo não tem expulsão. Fomos convidados a nos retirarmos de uma casa espírita. De uma forma mais fraterna é isso. Fomos convidados a nos retirar de uma casa espírita, porque, na verdade, uma pessoa se dirigiu a um trabalhador dessa instituição espírita para se integrar ao grupo, no sentido de divulgar a doutrina espírita por aí fora. E aí chamaram essa pessoa que estava coordenando esse trabalho para uma conversa e falou o seguinte: olha, você está aliciando um funcionário meu. Aí ele: hã? Como assim? Aliciando um funcionário teu? Sim. Aí ele: não vou discutir, é melhor você pegar teus amigos, saem daqui, porque realmente o trabalho aqui encerrou, não tem mais... Enfim, paciência. Infelizmente, ainda existem pessoas assim, mas está mudando. Está mudando. Eu já estou vendo muita casa espírita que aquela mentalidade daqueles senhores, daquelas senhoras antigamente, já estão passando o bastão para a mentalidade de outras pessoas, né, que já estão, inclusive, fazendo curso de gestão em casa espírita. Né, o Sérgio está ministrando bastante esse curso, para justamente o quê? Pessoas um pouco mais jovens e com conhecimento doutrinário que possam dar um novo norte, uma nova diretriz, que possam acolher mais as pessoas. Eu falei, no bate-papo que teve com o Henrique, eu mesmo já fui expulso na primeira vez que eu botei os pés numa casa espírita, eu fui expulso, porque eu estava de bermuda na altura do joelho. Já contei essa história. E eu sentei numa cadeira, que era uma fileira de bancos, e eu sentei no corredor. E a pessoa era o dirigente da reunião pública da noite, que, por sinal, era o presidente da casa na época. E ele falou: não, eu estou vendo as suas pernas, você senta mais assim para o cantinho da parede. Aí eu sentei para o cantinho da parede, depois ele se tornou a se levantar e foi lá falar comigo: olha, desculpa, mas eu continuo vendo as suas pernas. Puta, será que elas são tão feias? Foram as pernas que foram me dadas para a minha encarnação atual, não posso fazer nada. Não eu combinei assim, esse corpinho. Podem ser um pouco cabeludas, mas enfim. Mas aí, moral da história, olha, dá licença, peguei meu boné, desculpa, não estou me sentindo à vontade, vou me retirar. Aí eu acabei saindo. Mas graças a Deus eu continuei no movimento. Graças a Deus eu não fui... não quero mais saber disso, vou partir para uma outra religião. Não, eu fui persistente. Né? Enfim, são situações que nós estamos sujeitos, entendeu? Mas, graças a Deus, está mudando, graças a Deus. Sabe o que eu penso, Ricardo? Eu tenho pensado muito nisso até ultimamente, por conta de algumas questões assim, pessoais, né? Eu fico pensando o que seria de todos nós se Jesus tivesse resolvido pregar só dentro das sinagogas, ou fechado
nos quartinhos e porões com alguns poucos que se juntassem a ele. O que seria de todos nós se tivesse sido assim? É para a gente pensar. E não é? É verdade, é verdade. Pois é. Capítulo 26, Novas Perspectivas. Neste capítulo, temos um encontro de André Luiz com o ministro Genésio, no Ministério da Regeneração. André Luiz esclarece que espera apoio e compreensão necessários a ajudá-lo a transformar seu estágio de observação em trabalho. E, por ter sido recebido no Ministério do Esclarecimento, pretende retribuir servindo em qualquer trabalho. Assim, vai às câmaras de retificação localizadas em pavimentos de pouca luz, onde estão hospitalizados espíritos necessitados nos primeiros tempos de moradia em nosso lar. Essa conversa também é muito legal, porque quando ele conversa com o ministro Genésio, ele já demonstra uma modificação interna muito importante. Porque, assim, o ministro Genésio, ele percebe que, de fato, ele não é aquele André Luiz mal falado na colônia, porque todo mundo conhecia a fama do André Luiz, tá, gente? Nossa, sim, ele era bem mal falado. O ministro Genésio chega a perguntar para ele assim, é mesmo você o ex-médico? Porque, assim, a fama dele era muito ruim, muito ruim. Então, considerando isso, com toda essa modificação, ele não vai somente com humildade, ele vai com verdade. Ele quer, de fato, ter a oportunidade de aprender e se melhorar. Né? E durante esse tempo, né, quando ele começa nessa experiência nova nas câmaras de retificação, ele começa a aplicar muitos daqueles conselhos que ele recebeu lá atrás. Então, ele, além disso, ele começa a exercer a disciplina. Então, é muito bacana essa modificação, porque isso mostra para a gente que transformação na nossa vida não precisa demorar muito tempo, não. Se a gente identificar alguma coisa que precisa ser modificada, e eu não falo em relação a questões dos outros com a gente, não. Eu falo com relação a questões nossas mesmo. A gente percebe que precisa modificar alguma coisa. A gente percebe que precisa melhorar em algum aspecto para que a gente tenha condição de consertar uma outra coisa que aconteceu na nossa vida, mas que depende de uma modificação pessoal importante. A gente pode começar a exercer isso a partir do momento que a gente identifique essa questão. Porque se nós analisarmos o tempo em que o André Luiz saiu do hospital e começou a morar na casa do Lísias, esse espaço de tempo já foi suficiente para que ele começasse a refletir sobre algumas questões pessoais e a implementar mudanças no seu comportamento. Então, se o André Luiz pode, a gente também pode, porque a gente aqui está conhecendo um André Luiz que chegou na erraticidade falido, né? Era um espírito falido e que já está demonstrando, desde o momento em que ele percebeu que precisava de ajuda lá no umbral, até esse momento em que ele está tendo a oportunidade de conhecer outros trabalhos, que ele precisava se modificar, ele precisava ser um espírito humano de verdade. Não uma coisa que a gente não pode dizer que nem animalesco ele é, porque não tem, né? O animal, ele age por instinto, ele tinha raciocínio, ele só não tinha, era sensibilidade. Ele não via as coisas pelo ponto de vista da emotividade, da espiritualidade. Tudo para ele era muito material. Então, quando ele começa a refletir, né, que a gente não leva para o outro lado nenhum título, nenhum dinheiro, nenhum bem material, as nossas roupas, a gente leva aquilo que a nossa alma é. Então, a gente precisa se ocupar de ser um espírito melhor para a gente depois ser uma alma melhor. Para que a nossa balança, se ela não for favorável para nós, que ela não seja desfavorável.
Então, é toda essa questão, é toda essa perspectiva que aparece na vida dele e que as pessoas com quem ele começa a conversar e a conviver percebem que ele realmente é um espírito diferente daquele que chegou no nosso lar, que tinha aquela outra fama, né? Ele era, assim, muito... tinha uma fama muito ruim, ele tinha uma fama má. Então, ele está demonstrando que ele está se modificando, é favorável. Tudo isso que está acontecendo na vida dele está somando para a modificação interna dele. Então, isso é muito importante. No Livro dos Espíritos, na parte 2ª, capítulo 6, da Vida Espírita, questão 227. De que modo se instruem os espíritos errantes? Certo, não o fazem do mesmo modo que nós outros. Estudam e procuram meios de elevar-se. Vêm, observam o que ocorre nos lugares aonde vão. Ouvem os discursos dos homens doutos e os conselhos dos espíritos mais elevados. E tudo isso lhes incute ideias que antes não tinham. É literalmente assim. E assim a gente traz para a nossa vida aqui, nesse momento em que a gente é um espírito encarnado, né? Em que o peso da matéria assim, nubla muito o nosso raciocínio e assim, a grandeza da nossa alma, porque todos nós temos almas grandiosas. Nós somos filhos de Deus, todos nós temos almas grandiosas, né? E a gente vem aqui exatamente para potencializar as nossas qualidades, para exterminar os nossos defeitos. E como é que a gente começa a fazer isso? É a gente se instruindo e trazendo para a nossa vida toda essa instrução. Porque não adianta para a gente estudar qualquer que seja a doutrina espiritual que te interesse, qualquer que seja ela, se isso não somar na sua vida de forma que, olha, serve para mim, então eu vou aplicar na minha vida. Tudo o que eu falo aqui seria absolutamente vão se eu não reconhecesse as minhas fragilidades e eu não me ocupasse de melhorá-las. E como é que eu faço isso? Todas as coisas que eu estudo, todas as coisas que eu aprendo, eu coloco aqui na minha caixinha e começo a refletir e falo assim, olha, a gente tem que começar esse trabalho de modificar algumas coisas. A gente precisa modificar algumas coisas. Porque o nosso maior compromisso de alma é a nossa transformação, é o nosso melhoramento. Se a gente não se melhorar como alma, a gente não consegue resolver as questões que a gente veio para resolver nessa encarnação. E a gente vai continuar acumulando dívida para as encarnações futuras. Só que se a gente quer continuar nessa condição que a gente está hoje e melhorando, a gente tem que começar a se melhorar de verdade, para a gente minimizar esses pontos negativos e continuar a nossa jornada desse ponto de evolução que a gente chegou para cima. Porque se a gente tiver que voltar atrás como uma maneira de castigo ou de punição, porque a gente não conseguiu entender as lições que a gente recebeu, vai ser muito penoso para a gente. Então, a gente precisa minimizar todas essas questões, né? E todas essas questões fazem parte desse processo de aprendizado que a gente veio ter aqui. Alguém quer colocar alguma coisa? E aí eu mudei a cor da nossa frase, né, que acompanha a gente lá desde o nosso primeiro estudo, que é quando o servidor está pronto, o serviço aparece. Essa frase, né, que aparece na primeira página do nosso lar, né, está nesse capítulo 26, é uma frase do ministro Genésio para o André Luiz, quando ele pede essa oportunidade de transformar esse momento de observação em trabalho no bem. Então, o ministro Genésio, entre outras coisas, né, é uma frase mais longa, diz para ele que quando o servidor está pronto, o serviço aparece. No capítulo 27, o trabalho, enfim. Nas câmaras de retificação, André Luiz fica impressionado com os quadros de sofrimento dali.
milionários das sensações físicas transformados em mendigos da alma. Espontaneamente, num ato de exemplar humildade, se transforma em auxiliar da limpeza de vômitos de substância negra e fétida, fluidos venenosos expelidos por espíritos que se beneficiaram de passes. O que acontece? Ele sai do gabinete do ministro Genésio com o servidor, se não me engano o nome do servidor é Rafael, e vai até o Rafael é quem leva. Eu não gravo nomes, vocês sabem disso. Então, vamos pular essa parte, vamos ao que interessa. E ele vai para a Câmara de Retificação, ele vai com Tobias, lembrei. Então, ele vai com Tobias para a Câmara de Retificação, né? E conforme ele vai andando até chegar no local em que eles iam trabalhar, ele verifica assim, o estado daqueles espíritos, né? Que solidifica exatamente aquilo que a gente já sabe. A gente leva exatamente tudo que a gente fez aqui. Então, se nós temos olhos só para o poder, nós vamos levar no nosso perispírito alguma impressão negativa referente a esse excesso. Se tudo que a gente pensa é só no dinheiro e conseguir o dinheiro, não importa de que forma seja, a gente vai levar no nosso perispírito essa impressão relativa a essa questão dessa energia ruim que a gente deu ao dinheiro. Então, tudo aquilo que a gente faz fica impregnado no nosso perispírito, ainda que não seja diretamente associado ao nosso corpo, mas também ao nosso comportamento. Então, ele entra numa sala onde os espíritos eles estão adormecidos. A única maneira de purgar todas aquelas questões daqueles espíritos era colocá-los em sono profundo para que eles tivessem pesadelos, mas eles estavam muito agitados e Tobias aplica um passe neles. Conforme o Tobias aplica o passe neles, eles começam a expelir essa substância negra. E aí a Narcisa estava sozinha para fazer a limpeza daquilo tudo, o André Luiz foi, pegou o pano, mão na massa e começou a trabalhar. E assim, foi uma transformação, né? Foi de fato um serviço assim, bem humilde. Se a gente comparar o que ele fazia como médico, ele fez o que faz um auxiliar de enfermagem, ou um auxiliar de limpeza, né? Então, mas ele fez aquilo de todo o coração dele, ele colocou toda a energia boa dele naquele trabalho, e realizou o trabalho e ajudou ali, né? No Livro dos Espíritos, parte 2ª, capítulo 6 da Vida Espírita, questão 237. Uma vez de volta ao mundo dos espíritos, conserva a alma as percepções que tinha quando encarnada? Sim, além de outras de que não dispunha, porque o corpo, qual véu sobre elas lançado, as obscurecia. A inteligência é um atributo do espírito, que, no entanto, se manifesta mais livremente quando este não tem entraves a vencer. Então, a nossa bagagem é composta de tudo aquilo que nós somos como espíritos, como pessoas, né? E a gente vai levar os nossos esforços em querermos ser pessoas melhores, os erros que nós cometemos, dos quais não fomos perdoados, nem nos perdoamos, os acertos que nós cometemos, os perdões que nós conseguimos dar, enfim, tudo aquilo que a gente consegue fazer na nossa vida, seja de bom ou de não tão bom, é a nossa bagagem quando a gente volta para a parte espiritual. Então, se a gente tem consciência de que precisa modificar alguma coisa, de que precisa melhorar alguma coisa, então a gente tem que começar a trabalhar nesse sentido. Porque mesmo que a gente não consiga, a gente já deu início ao processo, o que já é um ponto positivo, já é um ponto importante. Então, para quando a gente chegar lá, a gente ter condição de, pelo menos, a gente olhar lá para os espíritos que foram os nossos prepostos na nossa encarnação e falar assim, olha, eu sei que eu pisei na bola em muitas coisas, mas eu tentei de tudo para melhorar naquilo que eu conseguisse. Eu acho que é isso que é importante.
capítulo 28, em serviço. André Luiz prontifica-se, sendo aceito a trabalhar no período noturno nas câmaras de retificação. Então, nesse momento aqui, no capítulo 28, como ele atendeu ao trabalho e ele passou aquele plantão todo trabalhando, por conta também das questões que estavam acontecendo aqui no planeta, os trabalhadores reduzidos. Então, o André Luiz ele se colocou à disposição para trabalhar. Então, assim, ó, eu posso trabalhar de noite. E aí o Tobias chegou e falou assim, bom, mas a gente aqui tem um período de 8 horas só, podendo até aumentar mais 4, mas o objetivo nem era que ele começasse a trabalhar, mas eles também estavam com déficit de funcionário. Então, vamos ao trabalho. E aí ele aceita e ele começa a trabalhar. A partir daí, a visão dele, a vida dele se modifica muito, porque nas câmaras de retificação, ele começa a ter assim, ensinamentos muito importantes para o engrandecimento dele como espírito. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 20, os trabalhadores da última hora. No item 5. Ditosos serão os que houverem trabalhado no campo do Senhor com desinteresse e sem outro móvel senão a caridade. Seus dias de trabalho serão pagos pelo cêntuplo do que estiverem esperado. Ditosos os que hajam dito a seus irmãos, trabalhemos juntos e unamos os nossos esforços a fim de que o Senhor, ao chegar, encontre acabada a obra. Porquanto o Senhor lhes dirá, vinde a mim, vós que sois bons servidores, vós que soubestes impor silêncio aos vossos ciúmes e às vossas discórdias, a fim de daí não viesse dano para a obra. Olha que coisa bonita que tem aqui, né? Se nós impormos silêncio aos nossos ciúmes e às nossas discórdias, nós estaremos contribuindo para que não haja dano à obra. E a gente precisa aprender isso. Mas sem botar assim, o nosso emocional, o nosso orgulho, a nossa vaidade, entendeu? O nosso querer. Fazendo o serviço de forma humilde. Sem humilhação, mas fazer a sua parte. Então, quando a gente começa a trabalhar no bem, pelo bem e para o bem, com o bem no nosso coração, a gente recebe o cêntuplo daquilo que a gente tinha esperado. E quando a gente faz o bem pelo bem, o que é o que a gente espera? É receber o bem. Então, enquanto a gente está aqui, né, fazendo o nosso trabalho, ele foi aceito por quê? Porque ele contribuiu de forma amorosa para o trabalho naquele momento. Então, não era só o déficit de funcionários, não era só assim, o número reduzido de trabalhadores, foi o bem pelo bem que ele colocou ali. Ele fez para ajudar a Narcisa e ele fez para ajudar aquele espírito que estava em sofrimento naquele momento, né, expurgando aquele vício negro. Então, a gente precisa pensar exatamente nisso. Quando eu estou trabalhando no bem pelo bem, eu estou trabalhando ou eu estou servindo? Gente, tem uma diferença assim muito grande entre trabalhar e servir. Então, é essa reflexão que eu acho que esse capítulo traz para a gente. Alguém quer falar alguma coisa? Vamos lá. Oi, Cristina. Oi. Se ninguém falar nada por aqui, tem umas perguntas que mandaram para a gente no WhatsApp, aí eu vou fazer para você. Liga aí, porque a câmera está desligada. Tá, vai fazer agora ou vai esperar acabar até o 30? Ah, não acabou não. Tá bom, desculpa. Não, é porque eu não estou vendo vocês, é porque eu fiz assim, uma pequena pausa no 28, faltam mais 2 e a reflexão com o Emmanuel, e aí a gente encerra. Tá bom. Oi, eu posso fazer uma pergunta, Cristina?
Pode? Não sei quem Shirley. está falando. Oi, Shirley. É Shirley. Tudo bem? Como é que você está? Estou bem, graças a Deus. Hoje eu cheguei um pouquinho atrasada, mas está gravando, aí depois eu pego o iniciozinho. Agora, quando você falou sobre a diferença de servir e trabalhar, você podia falar mais um pouquinho sobre isso? Tá, então vamos lá. Obrigada, tá? Nada. Vamos considerar que o trabalho, você já espera uma remuneração. Você faz de uma forma mais automática. Né? A gente generaliza o trabalho, assim, estamos fazendo alguma coisa, estamos trabalhando. Né? Mas quando você coloca a tua emoção naquilo, quando você coloca amor naquilo que você está fazendo, você não está se incomodando com o horário de sair, você não está se incomodando com o valor que está sendo pago, você não está se incomodando com os olhares, de repente, das pessoas à sua volta, você está pondo o seu amor naquele trabalho, então você está servindo, você está fazendo o bem pelo bem. E isso pode acontecer até no nosso trabalho aqui, no nosso dia a dia, na empresa que a gente trabalha, no trabalho que a gente faz. Né? Eu posso estar indo de forma mecânica trabalhar, porque eu tenho uma obrigação com o trabalho, com o meu empregador, ou com o meu serviço, com o meu plantão, seja lá o que for, mas eu posso estar colocando amor naquilo dali e aproveitando aquele momento para servir ao meu próximo, para servir a mim mesma, né? Mas com o quê? Com o meu coração, servindo de todo o bem que eu posso fazer. Então, uma coisa é você agir mecanicamente, que é o trabalho pelo trabalho, e a outra coisa é você servir com amor naquilo que você está fazendo. É você colocar amor, a sua disposição mais bonita, a sua disposição mais sincera, para que aquele resultado ele tenha mais do que uma finalização mecânica, entendeu? Entendi. Eu pensei assim, muito... Oi, Shirley, desculpa. Nada. Te atropelei. Não, o que eu ia falar é o seguinte, pelo que eu estou entendendo, é como se fosse a diferença entre compromisso e comprometimento. O compromisso, eu tenho um compromisso com uma tarefa, que é a responsabilidade assumida, é um compromisso. Comprometimento vai além do compromisso, é o envolvimento, a dedicação, você ter amor naquilo que você está fazendo. Pelo que eu estou entendendo, pode ser feita uma analogia mais ou menos algo semelhante a isso, né? Não sei. É mais ou menos semelhante a isso, sim. Porque quando você tem um compromisso, você pode ir ou não. Quando o comprometimento vai fazer você ir de qualquer jeito. Você vai dar um jeito de chegar no lugar, você vai dar um jeito da tarefa ser realizada, entendeu? E nesse comprometimento, a gente tem também essa visão de servir, mas o servir com amor, aquele resultado que vem independente do aspecto mecânico, independente de que se outra pessoa fizer, vai ter o mesmo resultado, mas talvez não tenha a mesma qualidade se a pessoa estiver fazendo com o amor que você faz, entendeu? E isso é uma condição pessoal de cada um de nós, né? Cada um de nós é que temos essa coisa, né? Que está dentro da gente, o nosso comprometimento, a nossa ideia de servir, a nossa ideia de amar, a nossa ideia de perdoar, de fazer a nossa parte, de contribuir com o nosso melhor. Podemos? Então tá, vou seguindo. Capítulo 29, a visão de Francisco. A terrível angústia do espírito que vê o próprio corpo e julga um monstro a atormentá-lo. Esse espírito era excessivamente apegado ao corpo físico e faleceu por desastre, só deixando-o quando, tomado de horror, ver os vermes desfazendo os despojos. Eu não sei se nós já conversamos aqui, mas eu acho interessante esse capítulo, porque... Veja bem, né, lá pelos anos 30, a ideia de vaidade, cuidado e zelo que a gente tinha com o corpo era muito diferente do que a gente tem hoje. A gente praticamente tem assim, um culto exacerbado essa questão de corpo, de beleza, existe um estereótipo de
de beleza que homens e mulheres têm que seguir, e isso tem trazido alguns transtornos, né? Não somente físicos, como psicológicos também. Porque se chegou até a gente todas essas condições de cuidado com o corpo, é porque elas são lícitas e é porque elas são boas. Elas só serão saudáveis ou não de acordo com o uso que a gente der delas, né? Se a pessoa começa a vida inteira só na cirurgia plástica para corrigir algumas questões que são características do corpo, né? Então, a pessoa vai, puxa a barriga, levanta peito, abaixa peito, aumenta peito, diminui peito, bota enchimento nas nádegas, tira enchimento das nádegas, faz um monte de coisa. Enchimento no corpo, tem umas coisas agora que estão veiculando aí de harmonização facial, que, meu Deus do céu, se aquilo é harmônico, eu não consigo entender o que é desarmônico, de verdade. Então, esse excesso contribui muito negativamente para o nosso perispírito e para o nosso espírito quando a gente desencarna. Se eu vivo em função narcisista do meu corpo, quando eu desencarnar, vai ser muito penoso para o meu espírito entender que aquele corpo não pertence mais a ele. E pode haver essa questão que está acontecendo aqui com o Francisco, né? Que ele fica muito próximo do corpo em decomposição e começa a ver, né, o processo, né, de decomposição desse corpo e fica apavorado, diz que tem monstro comendo o corpo dele. Então, mas isso é o quê? É esse excesso. Todos nós temos que cuidar do nosso corpo e melhorar aquilo que a gente tem condição de melhorar, gente. Então, o que a gente precisa ter em mente? Cada um de nós, aqui nós temos um nível de idade, tá? A gente primeiro tem que entender que a gente combinou a nossa encarnação para ter esse corpo que a gente tem. É esse corpo aqui que foi combinado pela gente. Se a gente... Há controvérsias. Oi? Há controvérsias. Não, vou chegar exatamente, você falou antes, você não deixou nem olhar o bico. Se nós não estamos na condição em que nós gostaríamos de estar, é porque nós nos descuidamos do nosso corpo. Com o quê? Excesso de doce, excesso de massa, excesso de refrigerante, excesso. O Simone, a Cristina não pode falar essas coisas aqui no Greg, não, Simone. Pula essa parte aí. Pois é. Eu toda palestra. Cristina, pelo amor de Deus, pula isso. Toda palestra que falam isso. Pula essa parte, Cristina, pelo amor de Deus, por favor. Ricardo, cadê a nossa rabada, Ricardo? Então, porque o pessoal lá da Casa do Frei também adora comilança, gente. Vocês não sabem, aquele povo me arrasa com aquela cantina lá, tá? Aí, o que acontece? A gente comete os excessos. Mais ainda, hoje em dia, por conta da tecnologia, dentro da nossa casa, nós somos muito ociosos. Porque antigamente, você ia passar uma cera no chão, você tinha que ficar no chão arrastando o braço, arrastando não sei o quê, aí passava enceradeira, aquilo era pesado, aí você passava enceradeira, depois passava pano, depois fazia, não sei, tudo você fazia, era tudo muito braçal. Os prédios antigos, prédios até 4, 5 andares, não tinham elevador, era tudo escada. Então, hoje, para ligar o ventilador, você tem um controle para o ventilador, gente. Tem gente que chega em casa assim, mamãe chegou, a luz da casa, pá, acende. A pessoa já não está gastando mais o dedo no interruptor, gente. Então, não tem corpo que resista a isso. E qual é a maneira também preguiçosa da gente consertar isso? É através das cirurgias plásticas, das aplicações de produtos para rejuvenescimento. Vejam bem, eu não sou contra nada disso, não. Só que a gente tem que ter cuidado para não transformar isso num excesso. Porque esse excesso de culto ao corpo
atrapalha o nosso processo e o nosso progresso espiritual. É lógico que todo mundo tem que olhar para o espelho e gostar do que vê. Se tem alguma coisa que eu posso acertar que está me incomodando, vamos acertar, mas vamos privilegiar a saúde do corpo. Porque quando a gente recebe esse corpo, a gente tem o compromisso de devolvê-lo no melhor estado que a gente puder. Então, esse é o compromisso que a gente tem. A gente sabe que, ao longo dos anos, todo o nosso sistema corpóreo vai se deteriorando em função da idade. Eu hoje não tenho mais o corpo que eu tinha há 20 anos atrás, há 30 anos atrás. Vamos parar por aí. Entendeu? Então, mas eu sei que eu tenho que continuar cuidando do meu corpo para que quando chegar o meu momento de desencarnar, ele esteja nas melhores condições possíveis. Ainda que eu vá desencarnar de uma moléstia muito grave. O estado geral do meu corpo, para aquela condição, tem que ser bom. E eu tenho que ter consciência disso. Cuidar do meu corpo da melhor forma que eu possa, né? Mas ter consciência de que esse corpo ele vai se desgastando com o tempo. Que terão algumas coisas que eu vou ter que aprender a conviver em função da minha idade. Então, essa condição ela é importante para que a gente não entre num processo de que, como a gente vê eu vi algumas pessoas na mídia, com uma determinada idade, aí casa com uma pessoa de uma idade muito inferior, aí entra num processo de rejuvenescimento que acha que aquilo vai durar 50 anos. E vai para as redes dizer que tem corpo de 20. Não tem corpo de 20. Tem um corpo de 60 anos que tomou uma dose maciça ali de processo estético e que isso não vai durar para sempre. E a gente precisa ter essa consciência. Ah, então é não fazer o processo? Faz o processo. Só tenha consciência de que aquilo é efêmero. Só isso. Para que a gente não entre num processo de sofrimento, como é o caso aqui do Francisco. Então, é essa consciência que a gente tem que ter. A gente come o nosso doce, come o nosso bolo, toma os nossos refrigerantes. Ninguém está falando aqui que a gente tem que abdicar das coisas que gosta. A gente só precisa fazer as coisas com moderação. Para que a gente não prejudique o nosso corpo de forma que a gente arrume uma doença e que isso comprometa o nosso compromisso com esse corpo e com a maneira que a gente tem que devolver ele quando a gente desencarnar. Tá bom? No Livro dos Espíritos, parte 3ª, capítulo 5 da Lei de Conservação, questão 703. Com que fim outorgou Deus a todos os seres vivos o instinto de conservação? Porque todos têm que concorrer para cumprimentos dos desígnios da providência. Acresce que a vida é necessária ao aperfeiçoamento dos seres. 719. Merece censura o homem por procurar o bem-estar? É natural o desejo do bem-estar. Deus só proíbe o abuso, por ser contrário à conservação. Ele não condena a procura do bem-estar, desde que não seja conseguido à custa de outrem e não venha diminuir-vos nem as forças físicas, nem as forças morais. Capítulo 30, Herança e Eutanásia. A disputa entre familiares por herança. Triste caso de eutanásia associada a interesses financeiros de um dos herdeiros. É uma advertência para os pais que se ocupam de acumular bens terrenos e esquecem de cuidar da formação moral de seus filhos. Gente, isso aqui é um processo assim, muito, muito dramático, né?
E há pouco tempo, inclusive, eu acompanhando o estudo do Livro dos Espíritos com o Guaraci, ele até fez ele estava falando sobre essa questão da eutanásia, e eu fiz até uma pergunta a ele por conta desse capítulo 30 mesmo, né? Hoje, assim, a praxe, né, dos hospitais é quando você alcança um estado corporal que não tem assim mais volta, que os médicos eles deixam de usar alguns recursos para que o corpo ele pare de funcionar por ele mesmo. Então, eu questionei ao Guaraci sobre isso. E ele falou que sim, isso é uma forma de eutanásia, já que existem recursos que podem ser utilizados e o médico não está utilizando, porque argumenta que aquele quadro é irreversível, é uma forma, sim, dele estar eutanasiando aquela pessoa. Então, a gente precisa, assim, ter alguns cuidados importantes com relação a isso, né, na nossa vida. Primeiro, com relação a essas questões de herança. Voltando à questão do bônus hora, né, no capítulo lá atrás que a gente estudou hoje, que fala sobre a questão de que aquilo que você consegue... Oi? Deixa eu só dar um papo e falar uma coisa sobre isso também. Ai, que bom você tá aí! Estou sim, está te ouvindo desde o princípio. Deixa eu te falar uma coisa. Pra você ter uma ideia, perguntaram isso para o Chico Xavier com relação a animais. O próprio Chico falou assim, não, de jeito nenhum. Se para animal não pode, imagina, né, para um ser humano. Isso que eu queria colocar, que até o Chico condenou, né, a respeito dos animais. Pois é, né? E é uma prática bastante recorrente hoje com relação aos animais, essa questão. Então, assim, quando a gente falou lá atrás, né, do bônus hora, de tudo o que os trabalhadores eles conquistam e que eles não podem passar, né, como herança, o que vai acontecer? A mãe de Lísias vai retornar ao planeta, ela vai reencarnar e vai reencontrar o marido, né? E André Luiz perguntou a ela sobre essa questão da herança. Falou assim, tá, e como é que vai ficar a situação aqui dessa casa e do que a senhora acumulou em bônus hora? Aí ela explicou, olha, isso aqui não é transmitido por herança, não. Cada trabalhador, ele com o bônus hora dele, ele consegue uma casa. E essa casa é para a família dele, para a família toda. Então, o Ricardo, que era o marido da Isabel, ele, quando desencarnou, passado o primeiro momento dele de desconforto, ele percebeu que precisava trabalhar e precisava ser útil. E assim, ao longo de 18 anos, ele conquistou bastante bônus hora e conseguiu comprar a casa dele. Quando a Isabel desencarnou, se reuniu a ele nessa casa. Por conta de tudo que ela tinha atravessado na encarnação dela, nessa última encarnação, ela conseguiu ir direto para essa residência. E junto dele, eles assim, aprenderam bastante coisas, né? E se esclareceram de muitas coisas, porque conforme eles foram aprendendo algumas questões, a memória deles foi assim aparecendo com relação a algumas questões pretéritas. E aí eles tiveram direito a relembrar e estudar 300 anos de reencarnação deles dois. Então, todo esse trabalho que eles fizeram, deram a eles direito de conquistar essa casa, primeiro com o trabalho do Ricardo, depois Isabel começou a trabalhar também, aí com isso, os 3 primeiros filhos que desencarnaram já foram morar com eles nessa casa, né? Por último, era a neta dela que estava lá e ela aguardava a mãe dessa moça para poder ela entrar no processo de reencarnação dela, tá? Ela tinha uma poupança de 3.000 bônus hora, que ela usaria em benefício dessa filha que estava para desencarnar.
Então, ela não estava assim passando, né? Vou fazer um testamento, ou vai ser aberto um inventário e isso vai ser dividido entre os filhos. Não. A casa pertence à família e esses bônus horas que ela tinha de crédito, ela ia já usar em benefício da filha que já estaria retornando para a pátria espiritual. Então, não se perde nada nessa economia espiritual. Todo o sistema econômico deles é um sistema muito justo. Então, se o Lísias, ele ia, de repente, se unir a um outro espírito afim, como é que ia ser? Ou ele vai para a casa da família desse espírito, ou esse espírito vem morar com eles na casa dos pais dele. Algo vai acontecer nesse sentido, mas não existe aquela possibilidade de haver a herança, de haver assim, eu pegar o meu dinheiro, né, o meu bônus hora, no caso, que a própria Isabel reconhece como um dinheiro, né, pegar o meu bônus hora e passar para uma outra pessoa, transferir isso para uma outra pessoa. Não existe esse tipo de formato nessa economia de nosso lar, entenderam? Então, quando vem essa explicação no capítulo 30, chama muito a atenção desse comportamento que normalmente a gente tem aqui, que é de trabalhar, aí compra casa, compra carro, compra sítio, compra isso, compra aquilo, para quando morrer, deixar para os filhos. Quer dizer, olha só que raciocínio ingrato. Você trabalhou a vida inteira, juntou bens à beça, juntou dinheiro à beça, não aproveitou nada, perdeu a saúde para quem ficar aqui brigar por tudo isso. E vir a perder, né? Como muitos casos a gente tem visto aí, de grandes fortunas acabando porque os herdeiros não souberam dar continuidade ao trabalho dos pais. Então, com isso, a gente precisa ter assim, mais atenção. A gente é louvável, né, que a gente tem as nossas conquistas, que a gente tem os nossos bens, que a gente tem o nosso carro, faça as coisas que a gente tem vontade, mas que a gente não viva em função disso para deixar nada para ninguém, ou para achar que a gente vai ficar com aquilo só para a gente, vai ser só nosso, e a gente fica apegado àquilo ao ponto de que a gente fica vagando, fica obsidiando os herdeiros, porque não quer que os herdeiros tomem posse daquilo que pertence. Então, esse é um comportamento que a gente já precisa disciplinar desde já, para que não ocorra esse tipo de problema e que, de repente, né, no caso desse exemplo que está aqui, o filho que era médico resolva eutanasiar o pai para que possa pôr a mão no dinheiro mais rápido, né? Para a gente realmente pensar sobre essas questões, para que a gente não incorra nesse tipo de excesso. Não considero assim nenhum erro, é um excesso mesmo, porque a gente faz, às vezes, até de boa vontade, mas não é o caminho mais adequado para a gente resolver algumas questões para os nossos filhos. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 16, não se pode servir a Deus e a Mamon. Item 14. Em vão chamais economia e previdência ao que apenas é cupidez e avareza, ou generosidade ao que não é senão prodigalidade e proveito vosso. Um pai de família, por exemplo, se abstém de praticar a caridade, economizará, amontoará ouro para, diz ele, deixar aos filhos a maior soma possível de bens e evitar que caiam na miséria. É muito justo e paternal, convenho, e ninguém pode censurar. Mas será sempre esse o único móvel a que ele obedece? Não será muitas vezes um compromisso com a sua consciência para justificar aos seus próprios olhos e aos olhos do mundo seu apego pessoal aos bens terrenais? Admitamos, no entanto, seja o amor paternal o único móvel que o guie. Será isso motivo para que se esqueça seus irmãos perante Deus? Quando já ele tem o supérfluo, deixará na miséria os filhos, por lhes ficar um pouco menos desse supérfluo? Não será antes dar-lhes uma lição de egoísmo e endurecer-lhes os corações? Não será estiolar neles o amor ao próximo?
Pais e mães, laborais em grande erro, se credes que desse modo granjeais maior afeição dos vossos filhos, ensinando-lhes a ser egoístas para com os outros, ensinai-lhes a sê-lo para com vós mesmos. Refletindo com Emmanuel, eu tirei um texto aqui do Pão Nosso, que é o 145, Obreiros. Procura apresentar-se a Deus, aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar. Paulo, segunda Epístola a Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Desde tempos imemoriais, idealizam as criaturas 1000 modos de se apresentarem a Deus e aos seus mensageiros. Muita gente preocupava-se durante a existência inteira em como talhar as vestimentas para o concerto celestial, enquanto crentes inumeráveis anotavam cuidadosamente as mágoas terrestres no propósito de desfiá-las em rosário imenso de queixas diante do Senhor à busca de destaque no mundo futuro. A maioria dos devotos deseja iniciar a viagem além da morte com títulos de santos. Todavia, não há maneira mais acertada de refletirmos em nossa posição com verdade, além daquela em que nos enquadramos na condição de trabalhadores. O mundo é departamento da casa divina. Cátedras e enxadas não constituem elementos de divisão humilhante, e sim degraus hierárquicos para cooperadores diferentes. O caminho edificante desdobra-se para todos. Aqui abrem-se covas na terra produtiva, ali manuseiam-se livros para o suco da inteligência, mas o espírito é o fundamento vivo do serviço manifestado. Classificam-se os trabalhadores em posições diferentes, contudo, o campo é um só. No centro das realidades, pois, não se preocupe ninguém com os títulos condecorativos, mesmo porque o trabalho é complexo em todos os setores de ação dignificante, e o resultado é sempre fruto da cooperação bem vivida. Eis o motivo pelo qual julgamos com Paulo que a maior vitória do discípulo será de apresentar-se um dia ao Senhor como obreiro aprovado. E chegamos ao final de mais um dia de estudo. Maravilhoso. Eu agradeço muitíssimo. Cadê as perguntas? Ainda temos tempo para pergunta? Olha, vamos fazer assim. Temos, Bela? Acho que a gente pode fazer assim, como eu fiz da outra vez, que o pessoal mandou algumas perguntas depois da aula. Então, a gente vai mandar para a Cristina vai, como ela fez da outra vez, responde para a gente, e eu envio para a pessoa que fez a pergunta, tá bom? Por causa da hora, para não ficar muito tarde. Pode ser? Porque assim, já vai dar 6 horas, né? Então, aí a gente faz... Não, valeu a pena, nem senti. Palestra maravilhosa, como sempre. Mas é porque, de repente, alguém tem algum compromisso para a gente poder fazer o fechamento com a prece, mas foi bom demais, bom demais. Gente, vamos fazer a nossa prece final, agradecendo a Cristina por essa oportunidade. E lembrando, fazendo 3 convites para vocês amanhã. 2 com o nosso amigo Guaraci, de manhã, para quem está acompanhando o seu Caminho da Luz, às 10 horas. E a gente tem... Guaraci em dose dupla, né? Quer domingo melhor que esse? Não tem, né? Com certeza. Não tem. E 16 horas a gente vai ter o segundo módulo do webinário Evangelização do Feto à Adolescência, né? A primeira parte foi com o Levindo, que é sobre o feto, e a gente vai ter a segunda parte com o Guaraci pelo Google Meet, eu vou disponibilizar a sala direitinho, às 16 horas. E 18 horas a gente tem o Enxugando Lágrimas com Maria. Na verdade, no último domingo do mês, a gente tem uma história que a Antonieta vai contar para a gente, vai ler uma carta do livro Enxugando Lágrimas e fazer alguns comentários no Enxugando Lágrimas com Maria. O sinal está sendo fantástico. Bacana, bacana mesmo. Show de bola. Que bom, que bom, que bom. Antonieta, você pode fazer a prece final para a gente? Sim, claro. Vamos fechar os olhos, colocar na nossa tela mental a figura do nosso Mestre Jesus, figura da nossa Mãe Maria, do nosso Pai, que está sempre ao nosso lado. E antes de mais nada e qualquer coisa, Pai, agradecemos do fundo do nosso coração
por esses momentos maravilhosos que acabamos de viver. Palestra edificante, conhecimento, palavras que vão ficar na nossa mente como reflexão, e só podemos agradecer por termos essa oportunidade. Pai, gratidão, gratidão, gratidão. Todos aqui envolvidos nesse momento, nessa luz, nesse clima de amor, todos nós possamos emitir com muita fé um pensamento para o nosso planeta, que está passando por esse momento tão atribulado. Que cada um de nós possa enviar do coração uma luz de cura, a chama violeta, para todos que tanto necessitam dela. Por nós também, que possamos ter a luz violeta nos transformando, nos transmutando, para que possamos seguir em frente, ajudar o nosso próximo e continuarmos no nosso caminho de evolução, dia a dia. Obrigada, Pai. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Seja, graças a Deus. Cristina, muito obrigada. Obrigada a todos. Muito obrigada. Eu que agradeço. Até mês que vem. Já 19/6. Nós também. 19/6 a gente tem nosso outro encontro. Tá bom? Um beijo, gente. Fiquem com Deus. Beijo, beijo. Beijo. Boa noite, pessoal. Beijo, gente. Fica com Deus. Obrigada. Obrigada. Sábado. Obrigada. Um abraço.